Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 761 e minguando até 529 dias, 14 de janeiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 761, com o título A Química Organizada da Física Quântica, parte 17, e com um novo subtítulo, né? Desigualdade da relação, certo? Vamos dar início a este novo título, Desigualdade da Relação, lembrando que no reino de Deus não existe desigualdade quando se tratando daquilo que Deus criou o homem, né, perfeito, né? Isso não fica dividido. O corpo humano, ele não fica dividido. Ele é social e pronto. Mas quando o homem vai relacionar os seus atos objetivos, ele começa a dividir esse corpo de Deus para fazer planos objetivos para os seus próprios interesses, certo? A desigualdade social, o objetivo, ela fica neutro para não haver desigualdade social, mas aí no corpo ele tem que ser social, apresentando, vamos supor que você olha para um corpo, para uma pele de uma pessoa, você entende que aquele tem vida, que ele é um ser humano e ele faz parte do reino de Deus, e diante de Deus nós estamos todos irmãos, nós somos todos social, certo? Aí quando vai para a sociedade, eles começam a dividir este corpo, né, por os seus interesses objetivos. Entenda isso a princípio, ok? Vamos entender a particularidade, né, de tudo que está sendo dito. Não deixem de estar acompanhando o blog anteriores a esse para que você possa estar entendendo tudo que está sendo dito. Não tire conclusões precipitadas, faça o trabalho de continuação e vocês deixarão de ser essa vítima social, ok? Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse. Deixo também a abertura deste título, A Química Organizada da Física Quântica, e deixo também uma referência desse título, A Química Organizada da Física Quântica, e deixo também as 5 repartições, né, da abertura acima das estrelas de Deus, né, para dar continuidade neste título, A Química Organizada da Física Quântica. E por fim, eu relaciono a abertura deste subtítulo, Desigualdade da Relação. E por fim, eu coloque também a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blocos, ok? E também deixo uma playlist, né, que vocês possam acessar pela YouTube Music. É interessante vocês fazerem um trabalho pela YouTube Music, ela tem um formato bom para que vocês entenda de uma forma eh, organizada, ok? Eu faço playlist numerada, os meus blogs diários são todos numerados. Eu estou fazendo a playlist de 700 a 800, eu já tenho produzido 761 blogs dessa playlist, da 7 a 8ª, de 7 de 700 a 800, vocês podem estar trabalhando isso em vossas consciências pela descrição do vídeo, que é muito prático, ok? Vocês podem ir para a descrição do vídeo e entender de qual vídeo que vocês querem ouvir, um antes e depois,
pode ir pela numerologia, isso é muito interessante, certo? Lembrando que eu estou no blog de 761, esse blog vai ser exibido 14 de janeiro, né, aí o blog de 760 vai ser exibido 13 de janeiro. Tudo esses blogs diários são tudo numerado pelos dias, certo? Representando a quantidade de blogs diários já produzidos e a quantidade de blogs diários que vai ser produzido ainda, né, daqui para frente. O tag desse blog diário também é um título, entendendo que o tag é 761, hashtag 529 blogs diários. Esses são o título e também é o tag, vocês podem usar essa descrição para ser prático dentro do Google para treinar esse robô a entregar mais esses vídeos, ok? Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Deus em Cristo, lembrando que essa formação de Deus em Cristo, ela vem pela Bíblia significativa, usando aí os 8 elementos da espiritualidade de Deus, né, representando aí astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da espiritualidade, da formação de Cristo e que estão dentro dessa Bíblia significativa. Tudo foi formado por Deus para a unificação, ok? Não dê poder ao homem, não é necessário mais vocês usar essas consciência de que o homem faz alguma coisa. Não tem essa necessidade, ok? O conhecimento está aí, é só vocês desfrutar dele com uma boa intenção e tudo vai dar certo para você, ok? Então vamos fazer uma mediação, vamos fazer a leitura deste contexto e vamos fazer uma mediação de tudo aquilo que é formação de Deus em Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Aquilo que já tenha dentro da sociedade, ela faz uma mediação direta, usando aí as músicas, as palestras religiosas, palestras, qualquer tipo de palestra que tem dentro da sociedade, usando as mídias sociais. Se você estiver ouvindo dessa minha voz, você vai ficar bem mediado, vai ficar bem entendido sobre aquilo que é planos políticos, religião, família tradicional, né, músicas, tudo isso que está tendo dentro da sociedade. Eu pego essa formação de Deus em Cristo, né, usando essa Bíblia significativa, fazendo uma mediação sobre aquilo que nós estamos apresentando com os nossos corpos emocionais dentro da sociedade neste tempo do fim, certo? Dando essa relatividade entre aquilo que é formação de Deus e aquilo que é a realidade nossa, e que muitas das vezes nós aparecemos com esse nosso corpo expressivo na realidade desse tempo do fim, usando a ideologia para fazer uma mediação sobre aquilo que é a formação de Deus em Cristo, ok? Vamos então fazer a leitura deste contexto para a gente entrar nesse subtítulo Desigualdade da relação, ok? Vamos lá. A desigualdade da relação não explica o plano objetivo até então. Porém, eu posso usar o plano objetivo para me diferenciar de um corpo e outro, e isto sim, pelo poder econômico mesmo. Isto explica que o plano objetivo ele é neutro na relação social. Não é por muito ou por pouco que você tem que deixar de ser quem você é, um corpo simples de entendimento simples. Pois, sendo muito ou por pouco, você vai continuar se realizando no relacionamento corpo a corpo, explicando sua relação com outro corpo. Já o plano objetivo não é uma relação, e sim a comercialização de um objeto. Isto pode ser bom desde que eu faço o comércio de. Isso pode ser bom desde que eu não faço o comércio do corpo que se movimenta no tempo relativo desta relação. Ou seja, se eu comprar um corpo, eu não compro um corpo, e sim um ser que se passe por um objeto, assim como a imagem do corpo com relação objetiva para a unificação dos corpos de Cristo. Quando eu estiver no relacionamento corpo a corpo, eu
tenho que me cuidar para conhecer deste relacionamento e entender o que for relacionamento e o que for plano objetivo. O relacionamento, ele tem a sua delicadeza, pois tudo que eu manifestar com objeção vai comprometer o meu relacionamento corpo a corpo. Por exemplo, se eu negar a obra do outro, eu fico negado por esta mesma obra, pois a obra ela pode representar um dom espiritual deste corpo. Isto explica que quando se trata de relacionamento corpo a corpo, eu não posso fazer objeção contra este corpo. Este ideal da objeção aparece muito no relacionamento conjugal, aonde o marido nega o dom espiritual de sua esposa para apostar como provedor diante de vosso relacionamento e para manifestar posse com o seu próprio objetivo, só mesmo para se fazer melhor ou pior do que esta esposa. Este ideal nega o dom espiritual da esposa e fazendo dela inútil. E depois que eu relatei que o marido provedor relata a inutilidade da esposa, eu ouvi várias vozes e que dizia: assim eu quero me tornar inútil. Porém, uma presa, porém o que estas mulheres não sabem ainda ser a vítima, e como a muito se torna uma presa nas mãos dos vossos maridos possessores, aonde muitos se tornaram causa de feminicídio. Tudo pode ser bom para relacionar o bem, e tudo pode ser ruim para relacionamento ruim. O ideal de separar o trigo do joio é um direito e liberdade de ir e vir, com as vossas liberdades de ser e não de ter, e sem permitir ser manipulado por estes impostores, e que hoje em dia não é mais uma falta de conhecimento, pois todos já têm os seus valores e cedem para os impostores só mesmo quem quer ser manipulado, ou por permitir esta manipulação, ou por pensar que o seu sentimento vale dinheiro e que não vale. Ninguém pode se realizar com dinheiro, e sim com um relacionamento sincero que respeita a sua liberdade de ser alguém que o dinheiro não compre. Isto é valor, isto é vida, ok? Vamos por parte fazer a expressão livre deste contexto, certo? Muitas coisas interessantes para que a gente possa mediar dentro da sociedade, para que a gente possa compreender tudo em particularidade. Vamos lá fazer a expressão livre. A desigualdade social não explica o plano objetivo até então, né? A desigualdade social não explica o plano objetivo até então. Por que que ele não explica? Porque nós temos um só Criador. Se nós temos um só Criador, nós somos um só corpo. Se nós somos só corpo, a gente somos social pelo aquilo que nós somos interiormente, pelos nossos ser, por nossas consciências espirituais, da nossa palavra vivificada do corpo, isso determina quem nós somos por um que é Deus. E se nós somos determinados por um só que é Deus, então os nossos corpos únicos, eles não se dividem em relação a outro corpo. O que que divide em relação a outro corpo? São os planos objetivos, a qual nós chamamos de frutos. Porém, neste tempo que as pessoas elas não entendem dos seus próprios planos objetivos, elas então comercializam esses objetivos no lugar de vossos corpos emocionais, dividindo assim o seu social, aquilo que pode ser social, ok? Então a desigualdade ela fica contradizido com os planos objetivos, quando as pessoas não conseguem usar o seu corpo relativo para relacionar outro corpo sem objeção,
Então, sem os planos objetivos, então ele fica dividindo o seu corpo com o outro. Aí vem a inveja, a diferença entre aparências de sexo, a diferença entre poderes econômico, aí a desigualdade vem por esses seres que diminui, que divide o corpo do reino de Deus, ok? E é assim que aparece a desigualdade social. Até então, os planos objetivos, eles são neutros. Por exemplo, não significa que você tem muito dinheiro, não significa que você tem pouco dinheiro e que você não possa se realizar. O dinheiro em si, ele não te dá essa ideia de que você possa ser feliz ou ser triste. O que vai te dar a ideia de você se realizar quando você está conectado com Deus, e essa conexão ela vai te dar uma sabedoria. Então você vai ficar bem realizado, independente se você tem muito dinheiro e não te e tem pouco dinheiro, certo? Os planos objetivos, ele abrem portas para os projetos sociais, abre muitas outras coisas, mas não necessariamente que ele vai fazer você realizar, certo? Existem muitas pessoas que têm muito dinheiro e não conseguem ficar feliz, ok? Então, aqui é só para que vocês possam entender que não existe desigualdade social quando se tratando do reino de Deus e quando se tratando dos nossos corpos emocionais, porque esses corpos emocionais, ele não pode se dividir, mas ele vem a se dividir para representar uma diferença entre aquilo que os homens cria para relacionar os seus planos objetivos no lugar deste corpo de Deus, que é o corpo do reino de Deus. Cada um de nós somos parte do reino de Deus. Nós representamos, nossos corpos emocionais representam esse reino diretamente. Se eu ficar me dividindo com meu irmão por planos objetivos, eu também fico dividido por esse reino de Deus, por esses planos objetivos. A desigualdade social, ela aparece com esse sentido de que as pessoas ela se diferencia a um da outra em relação daquilo que Deus criou o homem para ser relacionado com um outro corpo, e não para ficar sendo objeto de consumo de outras pessoas, sei lá, qualquer coisa. Então, a desigualdade social não explica o plano objetivo até então, porém, eu posso usar o plano objetivo para me diferenciar de um corpo e outro. E isto sim, pelo poder econômico mesmo, né, pelo poder econômico, eu vou olhar para a pessoa, eu vou falar: "Nossa, que pessoa, que tem muito dinheiro, né, ela é feliz", certo? As pessoas que não compreendem que tudo é separado, o corpo emocional dos planos objetivos da pessoa são separados, porque os planos objetivos, ele não pode interferir diretamente no corpo emocional da pessoa, ambos são neutros um para o outro. Os planos objetivos é neutro para o corpo emocional e o corpo emocional é neutro para o plano objetivo. Isso não determina o ser da pessoa. Os planos objetivos não determinam o ser da pessoa, ok? Isto explica que o plano objetivo ele é neutro na relação social. Não é por muito ou por pouco que você tem que deixar de ser quem você é. Um corpo simples de entendimento simples, né? Pois, sendo muito ou pouco, você vai continuar se realizando no relacionamento corpo a corpo, explicando a sua relação com outro corpo. Quando eu explico a minha relação com outro corpo, eu tenho que entender que os planos objetivos, ele é apenas um complemento que está dentro da sociedade, ele não faz parte do reino de Deus. Os planos objetivos são tudo aquilo que vai sendo corroído pelo tempo, que vai se consumindo, né? Os seus carros, tudo aquilo que você tem, dinheiro, certo? Isso tudo vai se perdendo no tempo. Entenda isso, ok? Então, a partir do seu corpo emocional daqui para cá é o reino de Deus, mas daqui para cá são os planos objetivos. Eu deixo isso tudo bem separado em minha consciência para mim entender que isso aqui é social e isso daqui é antissocial de uma determinada situação. Mas isso também que é antissocial pode representar os frutos, tudo aquilo que eu produzi, né? Eu vou ter posse de alguma coisa, mas aonde que a traça
corrói, né, aonde que tudo fica perdido no tempo, vamos entender isso. Então, os valores dos nossos relacionamentos é aqui nos nossos corpos físico mesmo e emocional, aonde eu relaciono corpo a corpo, certo? E os planos objetivos, ele pode ser um complemento, desde que eu entenda que que o corpo emocional não pode, fazer parte desses planos objetivos. Por que que não pode fazer parte? Você vê que todas as pessoas que estão aqui dentro da sociedade, representando o poder econômico, eles manipulam essas pessoas, que têm os seus corpos emocionais que dependem dele. Se eu usar esse poder econômico para manipular as pessoas, você tem muitas coisas dentro da sociedade, mas isso não é um relacionamento, é um objetivo, é você tornar as pessoas a sua seu escravo, só porque você tem muitas condições financeiras, certo? Então você vê que isso aqui faz uma desigualdade social sobre os vossos corpos emocionais. Mas esse corpo emocional, quando ele é social mesmo, ele não vai olhar para as pessoas pelos poderes econômicos da pessoa, vai olhar por aquilo que ela é relativo, que é educado, que é respeitável um para o outro. Isso é relativo, certo? Então, aí quando ele é educado, ele é respeitado, não representa ameaça para ninguém, então nós entenda que esse tipo de pessoa, elas são social, ela faz parte e esse social que nós estamos dizendo, é aqueles que fazem parte do reino de Deus e que usa a sua palavra e a sua vida para relatar uma relatividade entre outro corpo emocional, certo? Quando os planos forem objetivos, a gente, transfere essas responsabilidades para fora e fazendo, né, um comércio daquele objeto, mas sem fazer das pessoas um comércio, sem fazer do corpo emocional um comércio, certo? Se não for pela a minha a o meu para pelo aquilo que eu sou o mentor do meu corpo, que eu tenho consciência naquilo que eu sou, eu tenho que deixar isso à minha vista no meu modo, certo? Por mais que a pessoa está representando uma crise, uma esperteza para cima de você, você tem que se reservar no seu espaço e entender que por mais que você tenha muito dinheiro, muito poder econômico, você não pode usar aquela pessoa para se fazer melhor pelo poder econômico, você fica negado e fica dividindo o reino de Deus e desprezando o seu irmão porque ele tem pouco dinheiro e você tem muito dinheiro, ok? Entenda isso. Já o plano objetivo não é relação. O plano objetivo não é uma relação. Já tem blog diários para trás que eu explico que o plano objetivo não é uma relação, porque ele não tem flexibilidade, né? O objeto não tem flexibilidade. O que que tem flexibilidade? São relacionamento corpo a corpo, onde eu vejo que a pessoa move para mim, onde que eu vejo que ela move para mim, onde eu vejo que eu movo para ela e eu faço disso uma relatividade. Agora, se eu movo para um objeto, então eu não tenho relatividade com esse objeto, porque ele não vai corresponder àquilo que eu estou movendo para ele, senão aquilo que eu posso possuir esse objeto e que ele não mova, né? Então eu possuo esse objeto e fica determinada apenas uma possessão, certo? Ele não vai reagir às minhas intenções, entenda isso. Agora, o outro ser humano, ele já vai reagir às suas intenções. E é por isso que eu tenho que respeitar o corpo emocional de cada corpo em específico e não fazer dele uma divisão, porque isso representa o social. Independente se a pessoa está com crise ou não, eu tenho que entender que esse corpo emocional representa a sociedade, o social da pessoa, a particularidade da pessoa, a intimidade da pessoa com Deus, a intimidade da pessoa com o outro corpo, sobre as intenções, sobre os dons espiritual dela. Então eu tenho que respeitar esse corpo que eu considero social, ok? Entenda isso. Já o plano objetivo não é relação, e sim a comercialização de um objeto. Isto pode ser bom desde que eu não faça comércio do corpo que se movimenta no tempo relativo desta relação. Ou seja, se eu comprar um corpo, eu não compro um corpo, e sim um ser, né? Que que se passa por um objeto, né? Assim como a imagem do corpo com a relação objetiva, assim como a imagem do corpo com relação objetiva, para a unificação de todos os corpos de Cristo. Se você quiser entender da imagem que Nabucodonosor
construíra e que todo mundo viera ver, né, o mundo todo viera contemplar aquela imagem, então nós consideramos, então, Jesus é aquela imagem que todo mundo fala em nome dela, o corpo expressivo de Emanuel, ele se chama Jesus e ele se transforma uma imagem a partir do momento que ele vem a ser sacrificado. Depois que ele veio a ser sacrificado, ele representa uma imagem, uma morte desse corpo, e aí que as pessoas começam a usar essa imagem para a unificação, certo? Deus entende aquilo que é social, né? Aquilo que o homem é social, ele é relativo para outro corpo, mas os corpos que estão dentro da sociedade, que estão em crise, ele vai entender apenas aquela imagem, e eles vão usar aquela imagem para fazer desigualdade social, econômica, desigualdade social sobre classes, né, de qualquer outras coisas que tem muito, hoje tem muito disso, né? Hoje nós somos dividido do reino de Deus. Nós temos as nossas dependências de ser quem nós somos por um ser, por dividir os nossos irmãos, sabe? Porque como se assim, é reino contra reino. O reino da pessoa salva, o meu não salva. Então eles não entendem que nós somos criados por mesmo Deus e que nós não somos social, que nós não somos irmãos. Então eles começam a dividir os deuses deles. Então isso forma uma desigualdade social, mas para Deus não existe essa desigualdade. Nós todos somos social, porque nós todos somos formados e criados por um ser soberano, um só Deus, ok? Não existe vários deuses, o que existe é só um Deus que cria todos e faz nós irmãos um com o outro, irmandade social, qualquer coisa, certo? Que podemos entender deste reino de Deus diretamente, certo? Deus olha para todo mundo assim, e assim que nós somos, certo? E quando nós entendemos Deus, nós somos irmãos. Se nós não entendemos Deus, nós estamos fazendo divisão deste Deus com outras pessoas, dizendo que o Deus do outro é maior do que o meu, ou qualquer coisa que traz uma desigualdade social entre esses tipos de pessoas que se dividem do reino de Deus, ok? Quando eu estiver no relacionamento corpo a corpo, eu tenho que me cuidar para conhecer deste relacionamento e entender o que for relacionamento e o que for plano objetivo, certo? Para mim, entender o que é relacionamento e o que é plano objetivo é sempre aqui. Os nossos corpos emocionais, ele é relacionamento. Plano objetivo, ele está bem aqui. Plano objetivo, ele é apenas um comércio. Corpo emocional é apenas um relacionamento. Isso aqui é neutro para isso, para o plano objetivo, e o plano objetivo é neutro para esse corpo emocional. Ambos faz relacionamento diferente. Se eu relacionar esse plano objetivo no lugar do meu corpo emocional, eu vou trazer uma desigualdade social, né, sobre aquilo que as pessoas diante de Deus, certo? Se eu tiver a percepção, eu faço um movimento interno, né, de dentro para fora, e quando eu faço o movimento de dentro para fora, eu uso a minha palavra, a minha vida, dou realidade para esse meu corpo, e eu entendo que todos os outros corpos são social e da mesma forma. E por mais que eles estejam em crise, eu não quero nem saber. Eu só quero saber da minha intimidade com Deus. A minha palavra e a minha vida é o que vai determinar a minha conexão com Deus. Se há outras pessoas que estão por aí desconectadas de Deus, fazendo essa divisão de bens sobre os seus interesses próprios, tudo bem, deixe que ela faça. Mas você não pode, muitas das vezes, seguir o rastro de outras pessoas. Faça sempre o movimento de dentro para fora e você usando a sua palavra da vida, e você vai entender que o seu Deus é único e o Deus de outras pessoas também é único, independente daquilo que eles estão apresentando socialmente, ok? Faça essa percepção para que o seu corpo não entre em crise por causa da crise de outros. O relacionamento ele tem a sua delicadeza, pois tudo que eu manifestar com objetivo, com objeção, vai comprometer o meu relacionamento corpo a corpo. Por exemplo, se eu negar a obra de outro corpo, eu fico negado por esta mesma obra, pois a obra ela pode representar um dom espiritual deste corpo, pode representar. A obra pode representar um dom espiritual deste corpo. Quando é que nós sabemos que a obra pode representar? Quando ele faz o movimento interno, de dentro para fora,
usando a sua palavra, a sua vida, e relaciona isso não com as boas intenções das pessoas. E quando ela relaciona isso com as boas intenções, com a boa intenção com as pessoas, ela vai separar os planos objetivos junto àquilo que é a sua relatividade com o outro corpo, ok? E isso representa os dons das pessoas. Pode olhar aí, quando você vê uma coisa sincera de uma pessoa, você vai ver que ele está fazendo um movimento de dentro para fora. Ele está entregando, ele não está escondendo nada de ninguém, ele não está manipulando nada de ninguém. Então, quando você vê esses tipos de pessoa, você vai entender que ele faz essa manifestação sem mais intenção, sem mais intenção. Ele faz isso de uma forma naturalmente, ok? Entenda isso. Então, o relacionamento ele tem a sua delicadeza. Relacionamento é quando eu falo de corpo a corpo. Se é plano objetivo, não é relacionamento, ok? É negócio, é comercialização, ok? Então, o relacionamento ele tem a sua delicadeza, pois tudo que eu manifesto com objeção vai comprometer um relacionamento corpo a corpo. Se eu nego os planos objetivos daquele que se faça o movimento sincero, certo? Ele está declarando ali os seus dons espirituais e você negue isso por uma causa, né, você também vai negar as pessoas. Por quê? De determinada situação, você quer fazer maior ou pior pelos planos objetivos que ele está apresentando dentro da sociedade, certo? E quando você faz isso, automaticamente você vai poder sentir uma coisa de negação dentro de você, por exemplo, inveja, por exemplo. Você olha para a pessoa e fala: "Poxa, que obra incrível, né? Ah, mas como eu poderia estar nesse lugar, né, tal, blá, 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 blá", muita coisa. Então, você vê que isso vai gerando uma negação, você nega a obra da pessoa e você nega também a pessoa, aquele ser, porque os dons espirituais da pessoa, elas são bem conectadas dentro dos nossos corpos emocionais, porque ele é a realidade do reino de Deus, porque a nossa palavra, elas são a nossa vida. E quando ela é nossa palavra, nossa vida, nós tratamos de um movimento correto de dentro para fora e expressando ali os nossos dons espirituais. Isso pode representar várias coisas dentro da sociedade, certo? E tudo aquilo que caia dentro da sociedade é uma coisa relativa, é um fruto que está sendo produtivo. Ela, e de uma certa forma, ela vai ficar por ali por determinado tempo. Depois aquilo vai sumir a partir do momento que você perca o seu corpo, que o seu corpo vai a óbito, você vai perder a posse de tudo aquilo que você estiver possuído junto ao seu fruto. Entenda isso. Então, você entende que os frutos, eles são passageiros, ele não fica permanente na árvore, então você não precisa tomar posse desse fruto eternamente, como se fosse a sua eternidade, certo? O fruto são coisas produtivas, ele vai nascendo, vai caindo da árvore, vai apodrecendo, vai sendo consumido, e isso não volta mais para você, ok? Alguns volta em forma de valores ali, representando ali os seus dons espirituais, né? Você pode chamar isso de legado, pode chamar isso de intimidade com Deus, qualquer coisa que gere um valor social e que as pessoas podem trazer isso como uma relatividade eterna daquilo que nós consideramos o reino de Deus, nosso ser interior, nossos dons espirituais, daquilo que nós fazemos o movimento correto, de dentro para fora, com sinceridade, com compromisso, com responsabilidade. Isso dura eternamente, Deus, de que você entenda que a sua intimidade juntamente com Deus, e isso que faz ser você produtivo, certo? E deixar um legado social para essa sociedade, para que ela possa ser bom, né, para a próxima vez que você vier habitar em corpo, você está também encontrando uma sociedade boa e relativa a você. Isso vai te dar menos trabalho para você viver, para você se realizar com mais clareza, com mais perfeição, ok? O reino de Deus ele é muito grandioso, ele é muito bondoso, ele é muito expandido quando a gente entra nele diretamente, ele deixa nós bem agradável, ok? Então, entendendo isso, ó, pois tudo que eu manifestar como objeção vai comprometer o meu relacionamento corpo a corpo.
Se eu fiz uma objeção da obra de outras pessoas, se eu neguei a obra daquela pessoa, eu posso estar negando os dons espirituais dela, e que esses dons espirituais represente o movimento correto daquilo que você possa receber de Deus diretamente, daquilo que você possa entender da sua realidade diretamente, daquilo que nós podemos considerar a sinceridade deste ser e que faz de tudo uma relatividade, uma coisa simples, honesta, para que todos vivamos de uma forma correta dentro da sociedade, ok? Então, entendemos isso. Por exemplo, se eu negar a obra de outro, eu fico negado por esta mesma obra, né? Quando nós, por que que muitas das vezes, por exemplo, hoje, o que mais tem dentro da sociedade é uma imitação do reino de Deus. E quando eu vejo música negadas, palestras negadas, muitas outras coisas negada, eu como, unificador, eu não posso negar nada disso. Por mais que eu olhe assim e fale: "Poxa, que coisa negada", eu tenho que entender os atos missionários, entender que isso faz o plano da que isso faz para um plano da unificação, para que todos fica unido, para que nós ganhamos realmente aquela realidade do reino de Deus. Ou seja, se eu negar a obra dessas pessoas, eu também nego o reino de Deus, porque nós, de uma certa forma, estamos conectados. Eu tenho que entender aquilo que é social, aquilo que é real para mim, para que eu não tenha necessidade de negar a obra que as pessoas estão fazendo dentro da sociedade, que de uma certa forma ela nos complementa para entrarmos no juiz real daquilo que nós somos social, né, que nós somos igual diante de Deus e que nosso corpo não divide com outro corpo por planos objetivos, ok? Hoje é muito complexo, é muito delicado, como eu tenho dito, todos usam essa imagem para disfarçar das suas próprias realidades por um plano objetivo ou até mesmo para fazer desigualdade social com outras pessoas, para se fazer melhor ou pior do que outras pessoas. Entenda isso. Pois a obra, ela pode representar o dom espiritual do corpo, isto explica que quando se trata de relacionamento corpo a corpo, eu não posso fazer objeção contra o corpo, certo? Eu vi uma pessoa ali, eu vejo que ela está movendo dentro da sociedade, tudo tranquilo para mim, tudo tranquilo para ele. Não há obra da pessoa, tá ficando rico, tá ficando pobre, não quero saber, certo? Eu vou relacionar com o corpo a um filho de Deus ali, uma pessoa ali, né, que é mentor de corpo, que está, consciente e íntimo de Deus, né, está negado, não está negado, não quero nem saber. Eu não posso ficar me dividindo com esse corpo e nem com a obra, aquilo que ele está produzindo dentro da sociedade, certo? E por mais que eu veja que as pessoas estão muito negadas dentro da sociedade, se fazendo uma vítima, eu tenho que permanecer unido por essa pessoa, certo? O mínimo eu tenho que ficar calado, se ela não estiver me afetando diretamente, eu tenho que observar que a forma que ela se move dentro da sociedade. Muito dessas ideias que eles acham que é realização, eles entram em juízo por si só mesmo, logo eles entendem que os movimentos deles estão errados. Quando ele não leva esse relacionamento a outras pessoas, começa a fazer de outras pessoas um objeto, ainda assim vai ficar bom, porque ele vai fazer experiência com ele mesmo, ele vai ficar contido no seu espaço, então eles não vai gerar atos consequentes. A partir do momento que ele faz de outras pessoas um escravo dele, um objeto para se promover dentro da sociedade, aonde ele rouba e mata outras pessoas, então eles gerem atos consequentes para os vossos corpos, aí as coisas ficam mais delicadas. Existe forma de vocês entender essas particularidades que gerem muita complexidade, ok? Este ideal da objeção aparece muito no relacionamento conjugal, né? Onde o marido nega o dom espiritual de sua esposa para, para apostar como um provedor diante de vosso relacionamento e para manifestar posse com o seu próprio objetivo, né? Hoje é comum você falar do marido provedor dentro da sociedade, aonde o marido tem, provém tudo. Você entende que essa ideia de poder econômico, ela vai gerar um certo desequilíbrio entre uma coisa e outra. Se você quiser entender do relacionamento social, você entende que tudo o relacionamento conjugal, tudo é relacionamento compartilhado.
E também quando você for para dentro da sociedade, também é relacionamento compartilhado. Por que que eu sempre uso a esposa e o marido? Porque tudo vai ficar igual quando você for relacionar. Se você entender uma coisa que é a seu lar, sua família, você também vai conseguir relacionar isso a outras pessoas na sociedade, dentro da sociedade. Por que que, isso fica muito delicado quando você é o provedor, que você está dentro dentro de um relacionamento conjugal, você quer se dar de provedor, você manipula essa esposa sua, se pode olhar aí, né, você determina tudo sobre o bem, sobre o mal dela, ela vai se sentir confortável até certo ponto. Aí você quando você estiver nesse ato, você vai entender que o dinheiro não resolve o problema da pessoa. Por que adianta você ter um marido provedor e ele ser uma pessoa arrogante, ignorante com você, e você não ter vida? Eu já vi várias pessoas dentro do relacionamento conjugal que o marido tem um monte de dinheiro, mas é um estúpido, ignorante, que não trata a sua esposa bem, e que adianta o dinheiro para que você não pode desfrutar de uma forma correta e que você não possa sentir a sua própria liberdade daquilo que você é espiritualmente, do seu ser, da sua intimidade, da sua espiritual. Às vezes você não está suportando mais essa pessoa, mas você está lá porque você é escravo do dinheiro, você está querendo se permitir porque ele é o provedor da casa, porque ele é aquilo, porque ela é aquilo, certo? Se o marido não tem, quando o marido ele tem tudo isso, é provedor e tem senso de justiça e consegue relacionar, então tranquilo, tudo fica paz, tudo fica tranquilidade, não tem que vocês fazer objeção em nada, tanto a mulher como a esposa não precisa fazer objeção, certo? Quando é isso, mas tudo isso é para que vocês entendam que os planos objetivos não têm a ver com o nosso relacionamento corpo a corpo, eles são totalmente separados, ambos são neutros um para o outro. O plano é objetivo para o relacionamento corpo a corpo e o corpo a corpo é neutro para o plano objetivo, ok? Então, vamos de novo. Este ideal da objeção aparece muito no relacionamento conjugal, onde o marido nega o dom espiritual de sua esposa para apostar como provedor diante do vosso relacionamento e para manifestar posse com o seu próprio objetivo, né? Só mesmo para se fazer melhor ou pior do que esta esposa, né? Este ideal nega o dom espiritual da esposa e fazendo dela inútil. E depois que eu relatei, né, que o marido provedor relata a inutilidade da esposa, eu ouvi várias vozes e que dizia, agora presta atenção nisso. Vocês, às vezes, que despreza o seu ser, né, o seu ser interior por causa de dinheiro, né, veja, ainda mais quando se tratando de mulher, veja o que pode acontecer dentro desse relacionamento. Quando você quer ser esperto, quando você vê uma pessoa rica aí dentro da sociedade, você nem conhece a pessoa, aí você não importa, tem dinheiro, é o que vale, né, beleza, ele vai me matar, ele vai me bancar, aí, né, entende isso. Então, veja aqui, este ideal, né, este ideal nega o dom espiritual da esposa e fazendo dela inútil, né. Quando eu tenho muito dinheiro, eu tenho várias mulheres, tenho vários sexos, tenho vários acesso à sociedade, tenho vários poder econômico, eu posso fazer qualquer coisa. Querendo ou não, isso vai afetar o relacionamento de um e do vai relacionar de um do outro. Quando o marido não tem o senso do relacionamento corpo a corpo, entendendo que os planos objetivos não têm nada a ver com as nossas realizações pessoais, porque as nossas realizações pessoais, ela se trata de você estar bem na presença da pessoa e não de você estar mal. Não adianta você estar mal, não adianta, diante de uma pessoa e ter muito dinheiro e estar mal diante de uma pessoa. Não adianta, ok? Entenda isso. E depois que eu relatei que o marido provedor relata a inutilidade da esposa, eu ouvi várias vozes que dizia, né? Aí as esposas todas clamaram, né? Dizendo, assim eu quero me tornar inútil, né? Vou ter tudo, vou ter o homem da plancha, blá, 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 blá. Então, assim, ó, assim eu quero me tornar inútil, porém, o que essas mulheres não sabem ainda é ser uma vítima. Talvez ela nunca foi uma vítima, talvez ela nunca, né, entendeu ainda daquilo que é, né, daquilo que é
um relacionamento conturbado, talvez, o pai dela foi o marido bom para a mãe dela, qualquer coisa, mas ainda ela não conheceu, ou às vezes conheceu, mas ela quer ser esperta, ela ter conhecimento disso, mas eu quero ser esperta. Então ela dizia: "Ó, assim eu quero me tornar inútil, porém, o que estas mulheres não sabem? Em que elas não sabem? Ainda ser uma vítima, e como a muito se torna uma presa nas mãos dos vossos maridos possessores, né. Aí você vai e foca no dinheiro, você vê ali aquela pessoa toda conturbada e você insiste no relacionamento, porque você acha capaz de mudar a pessoa, aí você não sabe aonde que você tem dinheiro, eu vou mudar ele, eu sou uma mulher feminista, sei que tem lá, eu tenho um sexo bom, né, ele vai mudar, ele vai comer na minha mão, você vai ver. Aí, se ele não comer na sua mão, você será mais uma vítima, né, desses feminicídios, certo? Ou seja, não adianta você ser esperta quando se tratando de relacionamento corpo a corpo, certo? O certo é você ser uma pessoa produtiva e trabalhar com o seu suor do seu trabalho, né, pagar a sua comida, até então formar a sua independência. Depois que você formou laço com a pessoa, você entendeu que ela é de confiança, você pode até fazer negócio com ela, formar família com ela e conhecendo quem você está relacionando. Isso é a base de você ter um bom relacionamento conjugal, ok? Onde muito se torna causa de feminicídio. Tudo pode ser bom para o relacionamento bom, né? E tudo pode ser ruim para um relacionamento ruim, né? Não necessariamente que tudo isso que eu venha a ter dito aqui para cima são coisas ruins, mas tudo é um fato para que vocês façam a percepção e a sua análise e que você consegue se preservar no seu espaço com aquilo que você produz, para que você transforme os seus planos objetivos apenas em planos objetivos e que você não transforme os seus planos objetivos como um relacionamento corpo a corpo, aonde você acha que pode mudar as pessoas, aonde que você acha que pode, sei lá, qualquer coisa, certo? Entenda isso. Você pode ter um relacionamento bom, a pessoa pode conhecer você, você pode acrescentar na vida da pessoa, a pessoa pode acrescentar na sua vida, isso tudo pode acontecer em determinado relacionamento, em determinado tempo, que você vai conhecendo esse tipo de pessoa e que você vai selando o seu laço com ela, mas isso gere uma delicadeza para você entender isso particularmente, ok? O ideal de separar o trigo do joio é o direito e a liberdade de ir e vir, né? Com as vossas liberdades de ser e não de ter, né? Você, por exemplo, né, você tem vamos supor que você está num lugar, então você não pode entrar em determinado lugar, porque nesse determinado lugar só tem classe alta, né, que pessoas que vai lá. Mas aí você fica na porta ali, você não pode entrar. Ou seja, quando você está dividindo por classe econômica, quando essa ideia vem dividida por classe econômica, aí você não tem essa liberdade de ir e vir com o seu corpo, porque o seu corpo, ele é relativo e ele é livre, ele pode, muitas das vezes, ir em qualquer lugar. Mas quando eu tenho a ideia de fazer das pessoas apenas um plano objetivos, um ponto de comércio, então eu divido elas sobre as classes econômicas, classe baixa, classe alta, classe média, classe baixa, classe média e classe alta. Então eu misturo isso, certo? Aí eu não quero saber se a pessoa é do reino de Deus, nem nada e tal, eu quero saber de comercializar esse tipo de pessoa. Então, isso fica apenas um comércio. Então, a sua liberdade, o que que eu quero dizer com isso? A sua liberdade começa pela relatividade do seu corpo emocional. Independente se a pessoa vai aceitar ou não a sua relatividade, a sua intimidade do seu corpo emocional, é isso que determina o lugar onde que você está, e a sua liberdade é aquilo que você pode ir e ir qualquer lugar sem você fazer exceção de pessoas e sem a pessoa fazer exceção de você, certo? Geralmente você tem que ter consciência disso, mas outras pessoas que estão ali comercializando pessoas, elas não vão ter consciência disso, certo? O mínimo que você é íntimo de Deus, você tenha consciência disso, aí faz de você uma pessoa social, independente daquilo que tem os programas políticos, independente daquilo que as pessoas estão relacionando dentro da sociedade, sobre classes sociais, ok? E sem permitir ser manipulado por estes impostores que hoje em dia não é mais falta de conhecimento, né. Hoje em dia, com este blog de arte, não é mais falta de conhecimento, né.
As pessoas elas, né, está tudo aí, né? Pois todos já têm os seus vossos valores e cedem para os impostores só mesmo quem quer ser manipulado ou por permitir nesta manipulação, ou permitem nessa manipulação, né? Por pensar que o seu sentimento vale dinheiro, né? Nosso sentimento não vale dinheiro. Como é que você sabe que isso não vale? Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa milionária, rica, 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 e você está numa fase terminal, com um câncer grave, e não tem os médicos de hoje não têm solução para essa determinada situação. Então você sabe que você vai morrer, né? A não ser que haja uma intervenção divina, que não seja a sua hora, a não ser que você, né, tenha uma não seja a sua hora, então uma intervenção divina. Então, mas o dinheiro que você tem particularmente não vai, eh prolongar a sua vida, né, que vai, eh, te isentar dessa doença, né, que seja grave, né, porque tem muitos câncer ainda que dá tratamento, tem quimioterapia, pode até ter quem tem dinheiro pode ter acesso a esses tipos de quimioterapia, né, dependendo da situação, mas em determinada situação, você ainda fica delicado e que a sua vida logo ela vai chegar ao fim, e querendo ou não, isso explica que o dinheiro não compre a sua vida, o dinheiro não compre a sua vida, né. Isso é só um exemplo de várias coisas. Vamos supor que você sofreu um acidente fatal, você foi, né, a óbito, né, a pessoa: "Ah, eu tenho 1.000.000 de reais, eu quero trazer essa pessoa de volta", e você não vai conseguir. Não é a sua riqueza que vai te dar a sua vida de volta, isso mostra o tanto que isso o dinheiro é o oposto da nossa relatividade, da nossa aquilo que nós somos, nossos sentimentos, daquilo que nós podemos relacionar o outro ser humano com as mesma intensidade, a partir do momento que nós estamos relacionando, que nós estamos vivos um para o outro, para servir, para fazer relacionamento compartilhado e fazer disso uma coisa boa, ok? Então, entenda isso. Então, entendemos, ó, cedem para os impostores somente quem quer ser manipulado, ou por permitir nesta manipulação, né, e por pensar que o seu sentimento vale dinheiro, e que não vale. Ninguém pode se realizar com dinheiro, e sim com um relacionamento sincero que respeita a sua liberdade de ser alguém que o dinheiro não compre, né. Isto é valor, isto é vida. Alguém que o dinheiro não compre, será que tem essa pessoa no mundo hoje? Sabe? Eu tenho que ser livre, entender que as pessoas estão relacionando livre para mim, e isso é relacionamento compartilhado. Mas será que tem alguém que o dinheiro não compre? Né, entenda isso, né, é muito delicado você entender isso, mas aí as pessoas elas se permitem por achar que vai, se realizar e às vezes não se realiza. Muitas vezes é um relacionamento comum, certo? Não precisa de você tudo vai ser acrescentado a partir do momento que vocês consiga entender as particularidades de coisas, ok? Dentro da sociedade, particularidade de relacionamento, ok? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso se realmente isso for bem, explicativo, bem entendido para você. Fora disso, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, certo? Acompanhe os blogs diários todos os dias, 19 horas, para que você não perca nada de que está sendo dito dentro deste blog diário. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscrevam neste canal e sinalize esse vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.